E para discutir assuntos relacionados ao combate do mosquito Aedes aegypti no estado de São Paulo, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Manchetes Noticidade o secretário-chefe da Casa Civil, da Casa Militar, melhor dizendo, e coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel PM José Roberto Rodrigues de Oliveira. Boa tarde, Coronel. Obrigado pela sua presença aqui em nosso estúdio, Coronel. Temos aí informações mais atualizadas sobre o combate à dengue e o Coronel vai falar sobre o que o Estado está fazendo, não é, nesse combate. Em relação a essas imagens que nós vimos aí, daquela piscina que passamos no break, antes do break, e desses vagões, existe evidentemente uma atuação também da Defesa Civil do Estado em relação a essas questões? Ou seja, vocês estão sempre cobrando as prefeituras para que evitem que a situação fique nesse estado, Coronel? Eduardo, nós preparamos uma sala estadual de controle e coordenação desses trabalhos todos. Você tem a sala federal e nós pedimos para que se criasse a sala municipal. Para quê? Para que essas demandas chegassem a nós e a gente pudesse tomar providência. Por outro lado, criamos uma página em que os cidadãos podem indicar isso. Essas informações aí dos vagões, da piscina, podem entrar na página www.saude.sp.gov.br. Lá tem um banner sobre todos contra o Aedes aegypti. Entra e denuncia isso, que imediatamente vai para o município, para as pessoas responsáveis para tomar as providências necessárias. A participação da população é importante, denunciando, fazendo a sua lição de casa nas suas casas e sendo voluntário conosco nesse processo de combate. Como a participação da TV Sorocaba também, mostrando essas imagens, não é? Fazemos também a nossa parte. Não tenha dúvida, aliás, você presta aqui um serviço de utilidade pública com os mais de 2 milhões de pessoas que você tem aqui na abrangência da sua região. Isso é importantíssimo e eu agradeço em nome do Estado. Tá certo, Coronel. Olha, na semana passada, Coronel, foi feita uma força-tarefa em todo o Estado, não é? 204 cidades paulistas visitadas por agentes públicos e também forças armadas. Qual o resultado desse trabalho, Coronel? E ele vai continuar, não é? Não tenha dúvida. Essa foi uma que foi feita 204, a anterior tinha sido 260, numa primeira 100 e poucos municípios. É uma construção. A partir de agora a gente espera que todos os municípios participem desse processo. Nós temos no estado de São Paulo 16 milhões de domicílios. Já visitamos 5 milhões e 200 mil. 31% dos domicílios já foram visitados. Mas temos que visitar todos e de todos os sábados, a partir de março agora, nós faremos mutirões com todos os municípios, pagando para o agente municipal, o governador Geraldo Alckmin vai destinar recursos para o município, para que se pague o agente municipal de saúde para que conosco trabalhe nesse processo. Isso é a minha próxima pergunta, porque vale tudo para combater essa doença, não é? O governo do estado vai fazer então uma remuneração extra. Quanto que é? São 120 reais, Coronel? Ou é o pagamento diferenciado que o governo do estado vai fazer os agentes públicos das prefeituras para atuar aos sábados? Veja só, a gente trabalhando com a gente aos sábados, tem que ter compensação na semana. A gente não pode perder um dia. Então, eles continuam trabalhando de segunda a sexta e aos sábados serão 120 reais para os agentes que o município indicar que vão trabalhar conosco nesses mutirões. Então, isso vai ser uma adesão do município junto à Secretaria de Saúde, junto ao Governo do Estado e assim que comece será remunerados os agentes para fazer esse trabalho. Agora, o importante é mesmo combater o surgimento do mosquito, não, Coronel? E a população ela precisa ter esse hábito de todo sábado, mesmo que não está com a força-tarefa na sua casa, fazer aquela revisão, ter aquela rotina de rever ali a sua casa, né? Nós temos que pensar sempre e saber que água parada não é água limpa. Água parada, seja ela limpa ou suja, é um possível foco de criadouro do mosquito. Então, nós temos que, sempre que tiver água parada, limpar. Uma tampinha de garrafa pode ser um criadouro. É verdade. Aquela tampinha, aquele reservatório atrás da geladeira pode ser um criadouro. A calha da casa pode ser um criadouro. Okay. Temos que fazer essa vistoria. Tá, a última pergunta. Segunda, agora foi iniciada a última fase de estudos para o desenvolvimento da primeira vacina brasileira contra a dengue. Está sendo feito aqui em São Paulo, não, Coronel? Quais são os detalhes? Está sendo feito em São Paulo, Instituto Butantan. Já foram feitas 2 fases. A primeira fase nos Estados Unidos, na NIH,
com 600 pessoas, com 300 pessoas na segunda fase com a Faculdade de Medicina da USP, e agora será a terceira fase aqui no país todo, em todas as regiões, norte, sul, sudeste, centro-oeste, vai ser feito com todos, 17 mil voluntários, importantíssimo esse processo, e a gente espera que o mais rápido possível esteja à disposição para que seja para os 4 sorotipos de dengue que nós temos. Tá certo. Bom, eu agradeço a presença do secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel José Roberto Rodrigues de Oliveira. Obrigado pela sua entrevista, Coronel. Deixa aqui uma mensagem final para a nossa audiência. Essa é uma guerra em que, de um lado, a gente tem o mosquito, do outro lado, a humanidade. Sem divisa de município, sem cor partidária, sem nada. Somos todos nós, a humanidade contra o mosquito. A sua participação é importante. Vamos nos juntar, formar um exército contra esse mosquito. Tá certo. Obrigado pela presença, pela visita, viu, Coronel? Obrigado. Tá certo. Olha, agora futebol. Pela 6ª rodada do Campeonato Paulista no SIC, o São Bento enfrenta o Corinthians esta noite. E os torcedores de Sorocaba vivem a expectativa desta partida que promete. Vamos ver. Nada de jogador, por enquanto são os funcionários da prefeitura que preparam o gramado. A máquina passa para deixar o campo igual a um tapete, para a bola rolar solta. Ao todo, devem encher o estádio 12.500 torcedores. E todo mundo, olha só, querendo ver a rede balançar. E esse jogo deve ser bem equilibrado, porque o São Bento é líder do Grupo A, tem 9 pontos e é o 4º colocado na classificação geral. Já o Corinthians, líder também do Grupo D, tem 13 pontos e até agora é o melhor time do campeonato. E o que vai apimentar essa partida é que as duas equipes estão invictas. Quem será que leva essa? Uns 2-1 pro Corinthians, né? 2-1 São Bento. 2-0 São Bento. Tem até palpite de goleada. 5-0 Corinthians. 5-0 São Bento. O seu Enéas não acha que vai ser nenhum nem outro. A gente torce pro São Bento e é corintiano, né? Nós vamos torcer para um empate. Ficaria bom, né? Tem torcedor analista dos dois lados. Pelo futebol apresentado, a Ferroviária, a tendência é perder o jogo. Mas eu sou corintiano, vamos torcer aí para que ganhe, né? Todo cuidado é pouco ainda, tem time vindo bem pra caramba aí, Ferroviária, Água Santa, a gente não sabe direito como que é, né? Mas o Bentão tá indo bem aí, quando vem grande jogar aqui é sempre bom estar prestigiando, né? Corinthians ou não, a verdade é que o time de Sorocaba venceu as duas que jogou em casa, contra o Novo Horizontino e o São Bernardo, que foi de goleada, 3-0. Esse São Bentista aí tá com esperança. Veio de São José dos Campos. Falou para a esposa que a viagem era para visitar a sogra em Sorocaba. Realmente ele está usando como pretexto o jogo. Me convidou para ver minha família, mas a verdade a ideia é ver o jogo. O São Bento é o principal antes da sogra, né? A sogra é a consequência do jogo do São Bento. Deixa esse assunto para lá, porque o importante do jogo é a festa. Vamos, São Bento! Vai, Corinthians! Vai, Bentão! Ainda há 4 mil ingressos disponíveis para o jogo, hein? Os setores são arquibancada superior para a torcida do São Bento, superior do Corinthians e ferradura. Os ingressos custam entre R$ 90 e R$ 120. Olha, tem muita gente aqui em nossa região que vai agora à tarde para São Paulo para acompanhar um grande show. Vamos ver como é que está o estádio do Morumbi, local do evento. Show dos Rolling Stones. Olha aí, essa é a imagem aérea do estádio. Dá para ver o palco montado ali no canto do estádio, não é? Com alguns técnicos afinando os últimos detalhes. Tem o campo todo coberto, onde as pessoas vão ficar mais perto dos artistas, não é? E as arquibancadas. São esperadas 70 mil pessoas. Belas imagens e quem gosta dos Stones já deve estar aqui aquele friozinho na barriga, pois o show é esta noite. Depois de 10 anos, os Rolling Stones voltam ao Brasil. A primeira apresentação foi no último sábado no Rio de Janeiro e hoje, a partir das 9 da noite, a capital paulista recebe, depois de 18 anos, a banda formada em 62. Outra apresentação está marcada para o próximo sábado, dia 27. Os shows devem lotar o estádio do Morumbi nesses 2 dias, hoje e o próximo sábado. Quem for conferir pode esperar muito ânimo desses senhores e clássicos que marcaram a carreira dos Stones, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos falar do tempo. Para quem vai ao show, é bom separar uma capa de chuva, porque a quarta-feira é nublada e há possibilidade de chuva bem na hora do espetáculo. Veja como é que está o céu agora no alto da Boa
Boa Vista, em Sorocaba. Hoje a mínima prevista na cidade é de 20 e a máxima não deve passar dos 29. Veja como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Itapetininga, a mínima prevista é de 20 graus e a máxima não passa dos 28. Cesário Lange também tem mínima de 20 com máxima de até 29 graus. Em Jundiaí, as temperaturas ficam entre 21 e 30. Mesma previsão para Porto Feliz. E para quem vai ao show dos Stones, a situação das estradas também é importante. O motorista deve ficar atento ao horário de pico, principalmente na rodovia Castelo Branco, na chegada à capital paulista, que sempre apresenta lentidão a partir do quilômetro 32. Como acontece neste momento, inclusive. A alternativa é ir pela Raposo Tavares, também, mas ela também deve apresentar muito movimento e agora o tráfego lá na Raposo é normal. O tráfego também é tranquilo no sistema Anhanguera Bandeirantes, na região de Jundiaí. E por falar em estradas, o governo do estado de São Paulo estuda implementar mais 5 praças de pedágios em nossa região. 2 delas na rodovia João Leme dos Santos, que começou a ser duplicada em 2013 e a obra deveria ter sido concluída no segundo semestre de 2014. Sobre isso, vamos falar ao vivo com o repórter J. Abreu, que tem os detalhes. É com você, Jota. Pois é, Barazal, é isso aí mesmo. Só que não tem nada certo, tá tudo ainda em estudo, só que gerou uma certa polêmica, porque nas visitas do governador Geraldo Alckmin a Sorocaba, por mais de uma vez, ele disse que a SP-264, a João Leme dos Santos, que está sendo duplicada, não teria pedágios. A Artesp anunciou em janeiro um projeto de concessão de aproximadamente 2.300 quilômetros de rodovias em todo o estado, entre elas a SP-79, a SP-264 e também a SP-250 aqui na região. É por conta dessa concessão que pode haver então a instalação de pedágios. A notícia não agrada, é claro, os motoristas da região. Serão pelo menos 5 praças de cobrança nessas rodovias. Vamos a elas. Na SP 250, entre Pilar do Sul e São Miguel Arcanjo, no quilômetro 168. Na SP 79 serão instaladas na altura do quilômetro 66 entre Sorocaba e Itu e no quilômetro 104 entre Votorantim e Piedade. Já na SP 264 as praças serão nos quilômetros 114 entre Salto de Pirapora e Sorocaba e mais uma outra no 140 entre Salto de Pirapora e Pilar do Sul. De acordo com a Artesp, serão realizadas consultas públicas até o final deste primeiro semestre para avaliação do projeto. Nessas consultas a população pode e deve participar fazendo sugestões de alteração no projeto de concessão e pode entrar então através do site www.artesp.sp.gov.br. De acordo com a Artesp, ainda não há um prazo para a instalação dessas praças e início das cobranças. Eduardo Barazal, é com você. Tá certo, obrigado, Jota. Mas o estudo evidentemente existe. Olha, o programa do Ratinho continua, ou melhor, conta com um novo quadro, chamado de Num Dia Antes. A ideia é que o telespectador ajude a escolher como as histórias vão terminar. E parte do quadro foi gravado aqui em Votorantim e também em Sorocaba. E claro, nós da TV Sorocaba SBT acompanhamos os bastidores e mostramos um pouquinho agora para você. Roda. Ferimentos graves e muita dor. Seria preocupante se não fosse uma encenação. É tudo mentira, é tudo cenográfico. O jovem é um dos 9 atores que fazem parte das gravações de uma produtora de Sorocaba, responsável pela produção de uma série de dramaturgia chamada Num Dia Antes, para o programa do Ratinho no SBT. Uma decisão que eu vou tomar agora, ocorre um flashback na história em que me mostra o que foi que aconteceu no dia anterior que afetou a minha decisão de agora. Todos os episódios se baseiam nessa estrutura, nesse plot, nessa estrutura dramatúrgica. O garoto acidentado chega ao hospital para ser atendido pela equipe do Dr. Mendes. Ambos já se conheciam de uma outra oportunidade. Fato que pode complicar esse reencontro. Você acabou de perder um filho vítima de uma situação difícil, de bullying. E por obra e graça do destino, você vai acabar atendendo essa mesma pessoa que te infligiu essa dor toda, né? Além dessa gravação em um hospital de Votorantim, para completar a história,
outras cenas serão registradas em uma escola de idiomas em Sorocaba. Ao todo, são 2 dias de produção para um episódio de 15 minutos exibido na tela do SBT. Temos 3 filmados, eu estou finalizando, estou editando o 3º e esse eu estou filmando o 4º. E estou fazendo a parte de edição e finalização do 3º no 4º. Na semana passada, a estreia do quadro contou a situação de uma mulher que sofreu um sequestro relâmpago. Perdeu! Entra aqui, vai! E no futuro se vê novamente diante do sequestrador, só que em uma posição completamente diferente daquela em que esteve. Histórias intrigantes e situações delicadas que mostram o que ocorre num dia antes. Esse é um sucesso com certeza. O programa do Ratinho começa às 10h30 da noite, depois de Pra Ganhar é Só Rodar. Não perca. O Manchetes Noticidade termina aqui. Você assiste agora ao Futebol Esporte Show com Marcel Capretes. Outras notícias da região você confere ainda hoje, às 7h20 da noite, no Noticidade com Fernando Matos. Vamos embora. Temos imagens ao vivo do Alto da Boa Vista, em Sorocaba. Uma ótima quarta-feira para você. Quem for ao show do Stones, hein? Um bom programa à noite. Com certeza. Fique em paz. Seja feliz.